Ora bem, peço desculpa só para organizar aqui o meu fecheiro. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Gonçalo Leal, diretor da DGADR. Portanto, este é um grupo de trabalho relacionado com o setor agroalimentar e com a valorização dos produtos agroalimentares em Portugal, que foi constituído no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar, e que pretende fazer uma abordagem. Foi constituído antes das questões Covid, mas, em boa verdade, a pandemia até veio fazer realçar a pertinência da sua constituição e a abordagem sobre as cadeias de valor, sobre a sua importância, sobre a distribuição de valor dos diferentes produtos na área do agroalimentar, e tem merecido algum consenso, ou algum consenso, não no total consenso, dos diferentes grupos parlamentares, no sentido da pertinência da sua abordagem e do desenvolvimento dos trabalhos em função do contributo que posteriormente até poderá dar no âmbito do processo legislativo, no sentido de melhorar o equilíbrio das diferentes cadeias, de melhorar a intervenção mais direcionada para o processo legislativo no contexto do setor agroalimentar em Portugal. Eu sou João Castro, do Partido Socialista, sou o coordenador do grupo de trabalho. O deputado António Ventura, do PSD, é o relator do grupo de trabalho. Temos o deputado Francisco Rocha, do PS também. O deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. E temos online a deputada Cristina Rodrigues, agora não inscrita, e é só. Aqui connosco temos o Dr. Joaquim Ruas, assessor da Comissão de Agricultura e Mar e assessor também do Grupo de Trabalho, o Dr. Paulo Ferreira Campos e a Maria Carolina Freitas, que também nos presta aqui apoio parlamentar, e, portanto, são os participantes nesta reunião. E temos também um assessor do Grupo Parlamentar do PS, o engenheiro João Rato, que também nos acompanha hoje nesta reunião. Portanto, Muito bem, agradeço os deputados do CDS e do PCP, o deputado João Dias do PCP, o deputado Cecília Meireles do CDS, não poderão estar presentes, que estão noutras reuniões, estão em outros trabalhos, mas certamente depois poderão acompanhar esta nossa audição, que será gravada. Está a ser gravada e depois poderão ter acesso no canal do Parlamento. E, portanto, aquilo que se pretende é uma abordagem da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Portanto, estamos a auscultar diferentes entidades sob a perspectiva operativa, digamos assim, uma perspectiva mais operacional, e a visão que tem relativamente a este sector, para o qual terá cerca de 10 minutos para uma apresentação inicial, se quiser utilizar, 10, 20 minutos. Depois os diferentes grupos parlamentares poderão colocar algumas questões e depois terá igual tempo também no final para os esclarecimentos ou para as notas, para os comentários que entenda por bem fazer, no sentido de nos dotar de melhores ferramentas para que possamos prosseguir com o nosso trabalho. Mais uma vez agradecendo a sua participação e tem a palavra. Ora bem, eu só fui informado da temática geral e se calhar não há outra senão essa temática, e devo dizer aquilo que com certeza os seus deputados estão fartos de saber, ou seja, esta temática é de tal forma vasta que isto de si própria dava para um curso de mestrado, ou seja, com as suas diferentes disciplinas, portanto, especialistas a falar sobre cada uma das temáticas, sobre cada um dos temas dentro desta temática. Portanto, a questão da avaliação da produção agroalimentar, bom, tem a ver realmente de que forma nós estamos a falar de aumentar a quantidade de produtos agrícolas produzidos, mas sim o seu valor.
e sobretudo na perspectiva de quem os produz, portanto, na perspectiva dos agricultores. Os temas, eu posso talvez listar os temas que toda esta temática, em que esta temática toca. Por um lado, os regimes de qualidade, os DOP, IGP e as IGs, que têm a ver com a diferenciação territorial, com a valorização das variedades tradicionais e das raças autóctones. Portanto, é evidente que isto tudo está dependente não só dos produtores, que requeiram, digamos, estes regimes de qualidade, mas também dos consumidores. É preciso que haja consumidores disponíveis para pagar um acréscimo dos custos, que dizem respeito à forma de produção, ao modo de produção, em primeiro lugar, mas também à própria certificação, ou seja, a certificação destes regimes de qualidade tem custos. Estes custos podem ser apoiados, podem ser subsidiados, mas não há dúvida nenhuma que para os consumidores também não se deixa de refletir também por um aumento dos custos. E obviamente isso também tem a ver com o desenvolvimento geral da sociedade, ou seja, nós não podemos pretender que uma sociedade onde o rendimento é baixo possa optar pelos regimes de qualidade, e quando estamos a falar de qualidade não estamos a falar só de genuinidade e digamos, de valorização territorial, mas estamos a falar de qualidade intrínseca, qualidade sanitária, qualidade alimentar, segurança alimentar, no fundo, não é? E esse é o primeiro aspecto, digamos, em que esta questão da valorização toca. Os regimes de qualidade são uma forma de dar mais segurança aos consumidores, segurança em termos ecológicos e em termos nutricionais, dar também mais rastreabilidade dos produtos, porque eventualmente a partir do momento em que se certifica o regime de qualidade, depois também está a certificar toda a cadeia de produção e eventualmente até de transformação, depende dos produtos em causa, e evidentemente, digamos, tem este valor. E isto tudo permite ao produtor também valorizar a sua produção e portanto, ter um acréscimo de rendimentos compatível. O segundo aspecto em que esta questão toca é o da valorização da pequena agricultura e da agricultura familiar. E sobre isto, pretendo dizer que muito tarde a Comissão Europeia acordou para esta temática. Bom, eu não sou analista, portanto não posso exatamente dizer quais são os fundamentos que levaram a política europeia a acordar muito tarde para esta temática, mas seguramente mais tarde do que a própria FAO. Ou seja, a FAO já há vários anos que acordou para esta temática, no fundo para a agricultura familiar. A década da agricultura familiar já se iniciou há alguns anos, já estamos a meio da década, digamos, enquanto que não há, para além de algumas declarações de circunstâncias, não há nenhuma política europeia que esteja alinhada com essa preocupação. De resto, na década da agricultura familiar, o número de países europeus que estão comprometidos com ela são relativamente pequenos, relativamente poucos. Ou seja, é Portugal, é Espanha, muitas vezes através de ONGs e não diretamente através dos governos. São alguns países de Itália e da Croácia, e pronto, e ficamos por aí. Ou seja, realmente não há um envolvimento da Comissão em primeiro lugar e de poucos países relativamente a esta questão. Mas, quando eu digo que a União Europeia acordou tarde para isso, a verdade é que acordou. E agora, com a tomada de posse da Comissária van der Leyen, há realmente a estratégia... Diga. Exatamente, ok, peço imensa desculpa. E a Comissária lançou dois reptos, através das declarações da Comissão, do Farm to Fork e do Green Deal.
que são, obviamente, uma mudança de paradigma. Vamos ver em que é que dá. Obviamente, as expectativas são, francamente, melhores do que as expectativas anteriores, em que realmente não havia esse tipo de preocupação, mas a verdade é que também houve alguns países, e até países que valorizavam muito a produção, a quantidade da produção, a produtividade, se quiserem. A verdade é que muitos países também têm vindo, pouco a pouco, aderir a questões que têm a ver realmente com a qualidade ambiental, por um lado, e a qualidade também da segurança alimentar, por outro. Estou-me agora, de resto, a pensar, por exemplo, na Dinamarca, que tem feito um grande investimento na agricultura biológica e que, evidentemente, na hora de influenciar a Comissão Europeia, esses países nórdicos e do centro da Europa pesam muito. Portanto, digamos, há aqui uma mudança de paradigma. Onde é que isto vai parar? E, sobretudo, em termos práticos, não se sabe ainda, mas não há dúvida que estamos no dialbar de uma nova era. Evidentemente, também a gente sabe que tem que ir por passos, não é? Ou seja, não podemos liquidar a agricultura que existe em Portugal. Evidentemente, tem que haver mais apoio à agricultura familiar e à pequena agricultura, mas também a agricultura produtiva não pode ser liquidada por duas razões. Em primeiro lugar, por razões sociais dos produtores. É a agricultura que nós temos no sul do país, bem ou mal, é a que temos. E, em segundo lugar, porque também nem toda a população tem acesso a esse pagamento adicional que eu falei, no que diz respeito a regimes de qualidade e até modelos de produção sustentável, como seja a agricultura biológica e a produção integrada. E neste momento, será talvez a altura de introduzir o terceiro vetor desta questão da valorização da produção agroalimentar, que é exatamente modelos de produção sustentável, em que temos a agricultura biológica por um lado e a produção integrada por outro. A agricultura biológica está bem definida, não tem, digamos, não tem problemas de personalidade, digamos, porque é uma coisa que está perfeitamente definida em termos dos regulamentos europeus, em termos do que significa para os produtores e para os consumidores, dos seus sistemas de controle e, portanto, digamos que a única coisa que é nova é a pretensão da Comissão, nomeadamente através desses instrumentos, dessas comunicações que fez, em dar uma relevância grande, nomeadamente com metas quantificadas para a agricultura biológica de 25%. É uma meta que está ainda aquém daquilo que é a produção em Portugal, mas que noutros países não, já foi ultrapassada. E, portanto, obviamente, tem que haver mais apoios a isso, tem que haver o que, em termos, pelo menos, daquilo que são as grandes linhas da nova PAC e até mesmo da atual, é mais fácil, porque já são, em termos do discurso e até mesmo da canalização dos valores financeiros, já existe alguma tradição. Em Portugal, em que as medidas do primeiro pilar e do segundo pilar, em termos de volume financeiro, são 50-50, portanto, significa que nós não estamos muito longe de, provavelmente, nos acomodarmos às novas metas da Comissão. Noutros países em que os apoios à agricultura são muito mais desequilibrados, poderão ter mais dificuldade realmente em adaptar-se a isso. E, finalmente, o quarto ponto desta temática será os sistemas alimentares territoriais e as cadeias curtas agroalimentares. Bom, isto é um submundo. Dentro deste mundo que eu falei da temática, é um submundo, não no sentido de estar abaixo dos outros, mas realmente um universo também dentro ou uma galáxia, se quiserem, dentro do universo. Porque também é muito mais do que as cadeias curtas agroalimentares de que normalmente se fala. Porque as cadeias curtas agroalimentares, pelo menos no termo e se calhar na mente de muitas pessoas, têm a ver com a distribuição e no fundo, a ligação entre a produção e o consumo.
E a verdade é que os sistemas alimentares territoriais são muito mais do que isso, porque têm a ver com a produção, com a concentração, embalamento, armazenamento, e tem a ver depois com a produção e a comercialização. E nesse aspecto há questões que são importantes. Enfim, normalmente em Portugal, se pensarmos um bocadinho nas dificuldades que existem nos cabazes que agora, enfim, tiveram um impulso durante a pandemia, a grande dificuldade das pessoas aderirem aos cabazes é que a quantidade muitas vezes é superior a famílias de 1, 2 ou 3 pessoas, e que acaba por reverter-se em inconveniente para uma das componentes dos sistemas alimentares territoriais, que é reduzir o desperdício. Portanto, quando se compra um cabaz que tem duas couves portuguesas, por exemplo, quando é com uma família de 3 pessoas que sejam, porque há muitas famílias que têm uma pessoa apenas, consegue consumir uma couve, uma só, quanto mais 2, e 1 quilo de cenouras, etc. Portanto, ou seja, a questão das quantidades é uma questão importante. O que leva também é que não podemos ser demasiado ambiciosos na generalização desses sistemas alimentares territoriais, não só por uma questão de rendimento, eu já falei nisso, mas também em termos no fundo, da articulação entre a produção e o consumo. No fundo, as exigências do consumo de pessoas que o conseguem fazer com o número de membros da família. Portanto, relativamente a isso, todo esse sistema dos sistemas alimentares territoriais é muito mais do que as questões apenas das cadeias curtas agroalimentares. Mas há aqui uma questão que é importante que nós tenhamos em conta. É que as cadeias curtas agroalimentares, os sistemas alimentares territoriais, já foram descobertos por outros países. E não são países marginais. O investimento que a França fez relativamente a isso conseguiu, de uma forma bastante eficaz, defender-se da invasão de produtos de outros membros da União Europeia. Portanto, no fundo, protegeu as comunidades locais, mas também a sua própria agricultura nacional, sejamos claros, e fê-lo de uma forma, enfim, pensada, portanto, como uma missão, como uma estratégia que toca mais do que a questão da distribuição, conduzida, enfim, por uma personalidade que nós só conhecemos agora relativamente às negociações do Brexit, o Michel Barnier, que foi ele que realmente, no Ministério da Agricultura, e obviamente com poderes políticos para tocar também noutros ministérios, conseguiu pôr de pé uma estratégia que é particularmente, que é um case study, não é? E que evidentemente não podemos pretender fazer uma aposta nas cadeias curtas agroalimentares, em termos retóricos, sem pensar que realmente isto tem que obedecer uma estratégia com recursos financeiros, recursos humanos, que é uma coisa que o Ministério da Agricultura não tem, ou já não tem, e cada vez vai ter menos. É um Ministério, com certeza que já ouviram as queixas da Sra. Ministra, é um Ministério muito envelhecido. A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, permitam-me aqui o desabafo, o queixume, o choro, se quiserem, tem uma média de idades de 55 anos, com 15% dos seus trabalhadores com mais de 65 anos. Ou seja, há 15% dos trabalhadores que se podem reformar praticamente quando quiserem. E alguns deles não se reformam porque não querem, porque podiam fazer. Ou seja, há um número de recursos humanos já muito reduzido, a coisa vai-se com certeza, e chega um ponto, obviamente chega um ponto que há de ser de ruptura, né? Quer dizer, que por muito que as pessoas façam, há de ser de ruptura. Deixem-me fechar o parênteses, peço imensa desculpa realmente de vir para aqui queixar-me, mas, portanto, para dizer que estes 4 vetores que se prendem com a valorização da produção agroalimentar têm um cruzamento transversal com mais 2 questões essenciais, que é, por um lado, o regadio, a necessidade do reforço do regadio, e, por outro lado, a inovação.
portanto, quando se fala em inovação, não estamos só a falar, enfim, de tecnologias de ponta, também estamos a falar nisso, mas não estamos a falar só das tecnologias de ponta, mas de inovação nisto mesmo, das cadeias curtas agroalimentares, de novos sistemas de gestão. Isto tudo tem que ser, portanto, a inovação é muito importante para isto tudo. E o reforço do regadio? O reforço do regadio é fácil de perceber que sobretudo em termos territoriais, há aqui um esvaziamento do interior todo, sobretudo do norte e centro, e que, além de mais, o interior norte e centro está muito sujeito às alterações climáticas, aos efeitos das alterações climáticas que já se estão a fazer sentir. Significa o quê? Significa que os anos de seca são cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. Portanto, ou seja, produções de sequeiro que conviviam bem com uma primavera úmida, como a que nós tivemos este ano, mas que é uma exceção, acabam por conviver mal com primaveras cada vez mais secas e às vezes invernos em que também não há uma plena reposição dos níveis freáticos. Ou seja, as minas, as linhas de água, os poços estão em níveis de uma forma demasiado frequente, estão com níveis mais baixos. E, portanto, é preciso reforçar as origens de água. E, em alguns casos mesmo, é preciso, com um regadio de complemento, viabilizar produções que antes eram de sequeiro. E que, hoje em dia, se forem de sequeiro, provavelmente, um ano em cada 5 não conseguiam vingar, mas hoje em dia, se calhar, 2 ou mesmo 3 anos em cada 5 não conseguem vingar. E, evidentemente, do ponto de vista económico, isso é muito importante. Muito obrigado. Muito bem, agradecer a intervenção. Abrimos então a colocação de questões. Deputado António Ventura, por favor. Obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Engenheiro Gonçalo Leal, Diretor de Direção-Geral de Desenvolvimento Rural. Bom, eu sou diretor, o Sr. Engenheiro, permita-me, Sr. Diretor, aliás, permita-me, falou muito na União Europeia, nos planos da União Europeia, da intenção da União Europeia, do apoio da União Europeia. Eu esperava, e por isso peço-lhe, que fale sobre Portugal. Eu esperava mais iniciativas vindas de Portugal. Ou seja, enquanto Diretor da Agricultura e Desenvolvimento Rural, tem que ter um pensamento próprio, tem que ter iniciativa e não pode estar só acoplado àquilo que a União Europeia tem em termos de regulamento ou de apoio. E é isso que eu esperava, tendo em conta aquilo que é a pandemia, tendo em conta aquilo que é a competitividade alimentar, as pressões ambientais, o aumento populacional previsto, as alterações climáticas, o despovoamento e o envelhecimento de partes do nosso território. E, portanto, o que é que, obviamente, a Direção Regional, o que é que o Desenvolvimento Rural, a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, está, em termos de perspectiva, em termos de estudo e em termos de estratégia, a fazer para combater todas essas variáveis que estão aí. E não só no âmbito da União Europeia, até porque já vimos que a pandemia pode destruir tudo, faz ruir a casa toda e ficamos sozinhos. E, portanto, o que é que, obviamente que essa perspectiva e essa articulação europeia é importante, mas Portugal, perante a pandemia, tem que ter aqui um pensamento próprio, uma estratégia própria, no âmbito da produção alimentar própria, no âmbito daquilo que é a comercialização, porque, obviamente, não há Estados iguais, nem sequer há conselhos iguais, e, portanto, tudo isto até tem que se perceber de baixo para cima e de dentro para fora, essa estratégia. E perceber essa estratégia é, naturalmente, perceber o futuro que aí vem para Portugal. A pandemia trouxe isso tudo de cima d'água e tudo isso tem que ser pensado. E, portanto, o que eu lhe pedia, Sr. Diretor, é que eu sei que isto podia ficar aqui um dia todo a falar sobre isto, mas apelava à sua capacidade de síntese também, porque não é possível. Fale-nos um pouco mais da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o que é que está a fazer, qual é que é o seu pensamento, que linhas de ação Portugal, obviamente, está a pensar e a atuar para fazer face também a essas variáveis todas. Muito obrigado. Muito obrigado.
Deputado Francisco Rocha, Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente deste grupo de trabalho. Sr. Diretor-Geral, bem-vindo a este nosso grupo. E começar por saudar a sua presença, como é óbvio, mas também dizer-lhe que nós, quando aderimos à constituição deste grupo de trabalho, não foi para nos resignarmos àquilo que, nas suas palavras, parece ser uma evolução que nos leva quase a não vislumbrar uma luz ao fundo do túnel. Não, nós acreditamos e temos uma leitura exatamente contrária. Nós achamos que há espaço neste momento, e por isso mesmo é que esta Assembleia da República constitui este grupo de trabalho, para valorizar cada vez mais a cadeia agroalimentar e particularmente aquele elo que é mais frágil, que é exatamente a produção nas suas mais variadas vertentes. E depois também temos uma outra tendência, e era isso que eu também lhe queria perguntar, que tem a ver com uma receptividade cada vez maior que parece que os nossos consumidores e também os europeus e se calhar mundiais têm em relação às certificações de origem que estão ligadas ao território, é um modo de produção muito bem marcado, às questões da marca da produção biológica e da produção integrada, que no nosso entender e fazendo esse cruzamento com o Pacto Ecológico que aí vem, tem futuro e, portanto, nós achamos que Portugal deve estar exatamente alinhado com essa estratégia. Não se deixar ficar para trás, mas fazer com que cada vez mais jovens agricultores, dos mais variados setores, adiram a este movimento e, por assim dizer, também dar corpo àquilo que é os aspectos normativos que a Direção-Geral, que neste momento tutela, tem por missão. E deixe-me dizer que lá na minha região até tenho um bom exemplo. O Barroso é património agrícola mundial, acho que é o único que neste momento temos no nosso país e se calhar dos poucos a nível europeu. Essa distinção da FAO, como é óbvio, obriga a várias questões, a vários acompanhamentos, mas devo-lhe dizer que também é por aí que nós temos que afirmar essa nossa nova estratégia exatamente para podermos corresponder àquilo que são os desafios futuros da nova PAC e do Pacto Ecológico que a União Europeia neste momento faz questão de concretizar. Portanto, Sr. Engenheiro, aquilo que lhe queria perguntar é se há realmente evolução em relação ao número de certificações nos vários domínios que temos ao nível da sua Direção-Geral e já agora que tipo de acompanhamento ou de incentivo que neste momento fazem para que mais organizações de produtores, mais produtos possam realmente adquirir essa marca distintiva, essa sim que entronca com aquilo que o nosso grupo de trabalho tem, que é valorizar exatamente um caminho diferenciado dos nossos produtos agroalimentares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que o Ricardo Vicente também deve fazer uma intervenção. Por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela exposição realizada e as informações que nos trouxe a esta comissão, a este grupo de trabalho, aliás, e que certamente nos ajudam a refletir um bocadinho sobre o presente e o futuro. Eu costumo afirmar, e acho que precisamos, como um todo, de o fazer, que é necessário territorializar a economia. E isso, esta ideia dos circuitos curtos e dos sistemas alimentares territoriais, aliás, exatamente como lhe chamou, são muito importantes para a valorização da produção e é verdadeiramente importante que seja considerada nesta territorialização não só a proximidade entre a produção e o consumo, mas também a cadeia de distribuição em si e toda a cadeia de valor e também, cada vez mais, a questão dos serviços de ecossistema que
estão incorporados à atividade agrícola ou na sua dependência. Preocupa-me, porque perante um cenário de alterações climáticas que vivemos e de urgência na sua resposta, com 10 anos para a redução de metade das emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial, o que tem uma grande influência também sobre o setor de produção e distribuição de alimentos, que tem responsabilidade sobre uma boa parte das emissões. Preocupa-me um pouco o que descreveu aqui, a ideia de que existem serviços públicos que desempenham um papel essencial para responder a este desafio e que têm os seus meios humanos bastante insuficientes para responder na dimensão que necessitam e até em falta crescente, dada a possibilidade de reforma destas pessoas e tudo mais. Porque eu acho que os serviços do Ministério têm algumas dimensões que são fulcrais para este caminho futuro que mete a valorização dos produtos, mas também a necessidade de adaptar e descarbonizar a economia. Por um lado, é necessário garantir a transladação de conhecimento científico e os serviços de extensão rural em Portugal foram bastante dilapidados e hoje há muito menos ferramenta, muito menos aparelho para garantir essa transladação de conhecimento e articulação e até, por outro lado, uma segunda questão que é a aplicação da política pública agroalimentar e florestal que se torna mais difícil de garantir quando os serviços de extensão são insuficientes ou ausentes. E eu, como sou engenheiro agrónomo, já experienciei algumas das insuficiências que os serviços do Ministério têm para acompanhar a aplicação da política pública concreta, desde a formação até ao acompanhamento de uma praga de quarentena ou outra coisa qualquer. E, portanto, já vivi a pobreza que resulta dessa ausência de recursos com muita frequência. Inclusivamente, por exemplo, para dar um exemplo, com a Direção-Geral a DGAV, a Direção-Geral de Agricultura e Veterinária, quando detecta uma incoerência sobre produtos fitofarmacêuticos que podem ser utilizados para uma determinada finalidade e não há ninguém do outro lado que consiga esclarecer o que se passou, porque a informação está desorganizada. Bom, há um conjunto de fatores que são preocupantes e que, neste cenário futuro, necessitarão de resposta. E depois há uma terceira dimensão que tem que ver com a necessidade de experimentação, de investigação e desenvolvimento que são essenciais para a valorização da produção e que sem serviços públicos capazes para dar resposta a esta necessidade, eu vejo muita dificuldade a que este caminho possa ser percorrido. Para dar um exemplo, o melhoramento de plantas e de espécies para a agricultura, no sentido de responder ao interesse público. Nós sabemos que o melhoramento de plantas está entregue a empresas que têm uma atividade comercial, que buscam o lucro em torno da sua atividade e, portanto, não têm interesse em fazer melhoramento de variedades locais, de raças autóctones, e isso é um melhoramento que deve estar entregue a um serviço público que é essencial porque nesses recursos locais encontra-se uma boa parte da resposta às alterações climáticas e também para a promoção destes mercados de proximidade e da territorialização desta economia e por isso manifestar que tenho bastante preocupação com a escassez de meios que o Ministério tem e que gostava de que pudesse desenvolver um bocadinho essa ideia e deixar também uma preocupação sobre a questão da produção integrada. Quando diz que a agricultura biológica realmente tem um lugar próprio, encontrou forma de se valorizar no mercado, instalou-se de alguma forma com as limitações que tem, a produção integrada, o que eu tenho sentido é que ela se tem vindo a desvanecer cada vez mais no mercado, apesar de terem sido criadas marcas públicas, ter sido criada forma de
diferenciação do ponto de vista legislativo e tudo mais, essa aplicação nunca aconteceu. Não é possível um consumidor chegar a um supermercado e escolher um produto de produção integrada, porque essa oferta por simplesmente não existe. E não só nunca ocupou esse lugar de mercado, como as suas bases foram um bocadinho dilapidadas do ponto de vista do desenvolvimento e da sua aplicação concreta, porque as associações que apoiavam os agricultores a implementar a proteção integrada e a produção integrada, a partir do momento em que deixaram de receber financiamento e de ser obrigatórias para o desenvolvimento desta atividade, a produção integrada deixou de representar uma mais-valia financeira para muitos destes agricultores. As associações foram despejadas e eu sei o que é que aconteceu aos meus colegas agrónomos, acabaram todos a trabalhar na Syngenta, na Bayer e empresas de fatores de produção, e esse aparelho que seria essencial hoje para garantir a transladação de conhecimento e o desenvolvimento da produção integrada desapareceu em boa parte do tecido produtivo. Não quer dizer que não existam técnicos que são hoje incorporados em empresas privadas e tudo mais, mas deixam de responder a um interesse coletivo e a um interesse público, e por isso tenho vindo a defender no partido do qual faço parte, e também, porque essa ideia já fez algum caminho do ponto de vista político também, que se desenvolvam serviços públicos nesse sentido, e gostaria de que me comentasse o que pensa sobre este assunto, da necessidade de criar um novo serviço público que responda a este desafio. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos online a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Penso que estará em condições de... Sim, conseguem-me ouvir? Muito bem, faz favor, Sr. Deputado. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, agradecer pela exposição que fez. Eu tive alguma dificuldade em ouvir algumas partes, por alguma razão que desconheço, pronto, não estou aí, tenho que me sujeitar a saber que estas coisas acontecem. Eu gostava de lhe perguntar, fazer 3 questões rápidas. Uma delas é relativamente à agricultura biológica. Nós continuamos, ou seja, Portugal continua a ser um dos países com a menor percentagem de agricultura biológica quando comparado com outros países da União Europeia. E, portanto, o que é que poderia ser feito, ou o que é que está a ser feito realmente para promover este tipo de modo de produção? Depois, eu percebi que falou do Farm to Fork, embora não tenha conseguido perceber exatamente o que é que se referia relativamente a esta estratégia, que me parece realmente fundamental para o nosso país e para a Europa. Gostaria de lhe perguntar se já está a ser desenvolvido trabalho no sentido de se dar cumprimento a esta estratégia e o que é que estará ou não a ser feito. Depois houve outra questão que tem a ver com a crise sanitária e que, portanto, nem todos os efeitos da crise foram negativos. Um dos efeitos positivos, eu diria, que foi haver aqui uma aproximação dos consumidores aos produtores e, portanto, acabou por haver uma promoção das cadeias curtas de produção. Esta tendência poderá agora desaparecer, digamos assim, mas realmente seria positivo continuar a promover esta aproximação e, portanto, desenvolver estas cadeias curtas. O que lhe pergunto é o que é que pode ser feito precisamente para continuarmos a promover esta tendência e para manter esta proximidade que se foi criando agora neste período de crise sanitária. E era só. Obrigada uma vez mais. Muito obrigado pela sua intervenção. E, Engenheiro Gonçalo Leal, tem a palavra, por favor. Muito obrigado pelas perguntas colocadas. A primeira pergunta era dirigida pelo Sr. Deputado relativamente à questão de Portugal estar alinhado ou ter pensamento próprio relativamente às políticas a desenvolver. Eu devo dizer que em toda a União há pouco espaço para políticas nacionais, porque obviamente a PAC tem um volume financeiro, enfim, que outros sectores não têm,
E, portanto, há poucos países que dedicam à sua agricultura recursos próprios muito para além daquilo que a PAC disponibiliza. Portanto, realmente nós temos algum grau de maleabilidade, temos obviamente algumas hipóteses de escolhas nacionais, mas também a verdade é que não existe uma oportunidade muito grande aí, ou seja, as linhas de financiamento da comunidade são aquelas que têm que ser aplicadas. Como digo, há alguma margem de adaptação da parte nacional, mas não podemos fugir muito disso, a não ser que haja recursos nacionais alocados ao sector. E a verdade é que não tem havido. Sobre a questão da agricultura familiar, eu acho que vale a pena falar um bocadinho sobre isso, porque realmente houve um desenvolvimento bastante recente relativamente a isto, nomeadamente com a criação do Estatuto da Agricultura Familiar. A adesão à agricultura familiar, ao Estatuto da Agricultura Familiar, tem sido vagarosa evidentemente vão-se também criando novos instrumentos de valorização da agricultura familiar e da pequena agricultura, de uma forma geral, nomeadamente através da criação de organizações de produtores multiprodutos que consigam, no fundo, agregar a pequena produção, muitas vezes com uma diversidade produtiva assinalável, com regras mais flexíveis e que, portanto, consigam chegar também ao mercado e canalizar para a pequena agricultura alguns fundos relacionados realmente com isso. Portanto, com volumes de produção pequenos e muito diversificados, temos de ter novos instrumentos que permitam valorizar a produção da pequena agricultura. Digamos que esse é o caminho mais recente que está a ser preparado, que foi feito, por um lado, no que diz respeito ao Estatuto da Agricultura Familiar, e está a ser preparado no que diz respeito a uma portaria que consiga enquadrar a criação de organizações de produtores multiprodutos e que, obviamente, podem dar um impulso ao próprio Estatuto da Agricultura Familiar e, de uma forma geral, à pequena agricultura para, enfim, no fundo, se desenvolver, os apoios, entenda-se. Relativamente ao Sr. Deputado Francisco Rocha, eu, obviamente, tenho que me penalizar se não conseguir passar uma mensagem, ou pelo menos o Sr. Deputado entendeu a minha mensagem como de resignação, certamente por culpa minha, porque realmente não é resignação de que o país precisa. E obviamente temos aqui algumas linhas de evolução neste aspecto da valorização da produção. O que eu gosto, e muitas vezes provavelmente não é politicamente correto, chamar a atenção para que por vezes existe algum wishful thinking nisto tudo, e que as condições sociais de Portugal são aquelas que são, tanto no que diz respeito à produção como no que diz respeito ao consumo. E, portanto, não vale a pena fixar metas demasiado ambiciosas se não houver apoios correspondentes. E, nesse sentido, e talvez essa seja a mensagem que eu gostaria de deixar, a nova estratégia da Comissão vem abrir perspectivas muito interessantes para a agricultura portuguesa. O que eu quis sublinhar, sim, foi que isto é uma mudança de agulha muito assinalável da parte da Comissão Europeia. E estou de acordo consigo, nós temos que aproveitar. Não é? E sobre isso, o que eu disse, e posso repetir para vincar, digamos, é que Portugal está em condições de aproveitar, de se adaptar a essa nova orientação, porque já tinha um equilíbrio entre o volume financeiro dedicado ao primeiro pilar e ao segundo pilar, que facilitam, no fundo, o atingir das metas da Comissão
nomeadamente por reforço dos regimes agroambientais, do apoio às infraestruturas, etc., que outros países vão ter mais dificuldade em se enquadrar. Eu gostava também de falar, relativamente àquilo que referiu, enfim, que vale a pena também, isso é válido também para outras intervenções, que relativamente à agricultura biológica, evidentemente, estivemos dependentes também da adesão dos agricultores. A pergunta é, e o que é que o Governo pode fazer relativamente a isso? E os serviços podem fazer relativamente a isso? Bom, podem fazer aquilo que fizeram, que é o estabelecimento de uma Estratégia Nacional de Agricultura Biológica, que está, digamos, a ser implementada paulatinamente. Evidentemente é uma estratégia há 10 anos, portanto não se pode pedir que em 2 anos se vá muito mais além daquilo que já se foi, mas a verdade é que tem vindo a ser cumprida sem desvios assinaláveis. No que diz respeito à intervenção do Sr. Deputado, desculpe, Ricardo Vicente, eu estou de acordo que realmente há aqui um caminho que tem que ser trilhado no que diz respeito no fundo, aos sistemas alimentares territoriais, no fundo, à valorização territorial da economia. Isso tem uma repercussão direta na descarbonização da agricultura, ou seja, e do nosso consumo, não é só da produção, mas também do consumo, ou seja, deixe-me dar só um exemplo que me parece paradigmático, às vezes, de algumas críticas que o sector agrícola é alvo, que não têm em conta, bom, esta questão simples, é que, por exemplo, há quem critique a introdução do abacate em Portugal, porque é muito consumidor de água. Bom, em primeiro lugar, devo dizer que isto é completamente falso. Ou seja, o abacate tem, relativamente aos citrinos do Algarve, o abacate algarvio é capaz de consumir mais 5%. Dificilmente mais 10%. Portanto, estamos a falar de valores perfeitamente razoáveis. E, em segundo lugar, quando se critica o abacate, cujo incremento deriva do fundo da valorização do preço do abacate em termos mundiais, porque está na moda, porque o abacate faz bem a tudo, está em todas as dietas, a paleolítica e o que quiserem. Portanto, evidentemente, isto fez disparar o preço do abacate. A questão é, se nós não pretendemos o abacate em Portugal, temos que estar preparados para importar abacate do outro lado do mundo, onde sim ele é produzido em condições socialmente insustentáveis e ambientalmente insustentáveis. Estou a falar no Chile, estou a falar no México, dominado pelas máfias, em situações de carência de água e muitas vezes em situações portanto, de ocupação de terras por parte de multinacionais, aquilo que na bibliografia técnica inglesa se chama land grabbing, portanto, em que realmente há um desapossamento da parte das comunidades indígenas, e em Portugal nada disso existe, ou seja, o abacate é uma produção como outra qualquer. Portanto, quando se critica a introdução do abacate em Portugal, está-se a esquecer que as prateleiras dos supermercados continuam a ter abacates e que esses abacates, se não forem da produção portuguesa, vão ser de produção dessas zonas do mundo, do ponto de vista social e ambiental, produzidos de uma forma insustentável. Desculpem, alonguei-me naquilo que não pretendia, mas também para dizer que partilho a sua preocupação com as alterações climáticas, com a necessidade realmente do Ministério estar focado na descarbonização da economia. Evidentemente, isto também tem a ver com algumas alterações que se tenham a fazer aos modos de produção. E basicamente, relativamente à experimentação, é verdade que a extensão rural não é nada do que era há 30 anos, feliz ou infelizmente. Não vale a pena estar a criticar ou deixar de criticar o rumo que seguiu, foi aquele
que o país estava em condições de adotar. Evidentemente também me preocupa isso, não é a minha perspectiva, mas a verdade é que o Ministério tem feito aquilo que tem feito das suas fraquezas forças e através da rede rural, através dos grupos de ação local, através dos centros de competência, conseguiu, não digo recriar uma estrutura adaptada àquilo que o setor precisa, mas pelo menos conseguiu fazer muito com pouco. Ou seja, as estruturas, os núcleos da rede rural nacional conseguem transmitir de uma forma mais ou menos eficaz a inovação. Portanto, conseguem contactar com os agricultores e transmitir através da organização de folhetos, de distribuição de folhetos, enfim, de colóquios para agricultores, através de reuniões enfim, de todo o tipo de ações de sensibilização, dias de campo, por exemplo, consegue ter, há uma rede capilar que está dirigida aos agricultores e que funciona, a verdade é que funciona, ou seja, cada vez que é necessário fazer passar uma mensagem, e nesta questão da pandemia foi importante essa rede capilar funcionar nos dois sentidos, ou seja, transmitir, por exemplo, a campanha Alimente quem o alimenta e recolher as dificuldades que havia da parte da produção, e os centros de competência também foram criados centros de competência que têm os seus planos de atividade, que têm uma contribuição realmente dos produtores, ou seja, o sector revê-se nesses centros de competência agrupados em subsectores e que também conseguiram definir, em primeiro lugar, e agora estão a implementar, com os apoios públicos, claro, apoios sob a forma de projetos, digamos, o desenvolvimento de uma agenda de inovação adaptada às necessidades do sector. Isso, como digo, é aquilo que é possível fazer e é, sem dúvida nenhuma, uma situação de otimização de recursos enfim, e conseguir resultados otimizados com os recursos disponíveis. Relativamente à PRODI, realmente essa questão é uma questão muito importante, muito relevante, a questão da PRODI. Eu, há bocadinho na minha intervenção, falei na agricultura biológica, que realmente não tem problemas de personalidade, porque está perfeitamente definido, mas a PRODI tem. A PRODI é uma iniciativa nacional que pretende valorizar práticas corretas, comportamentos corretos do ponto de vista agronómico, que não tem a ver só com a questão da proteção fitossanitária das plantas, mas também tem a ver com tudo o resto da gestão, por exemplo, do solo, reduzir a erosão, práticas agronómicas adequadas, e a PRODI tem um conjunto de práticas, de boas práticas que dá incentivos para isso. A verdade é que nós não podemos, os países nacionais, é só Portugal, não pode dar apoios aos agricultores para adotar comportamentos que são estabelecidos como aquilo que a União Europeia chama baseline, ou seja, comportamentos obrigatórios para toda a gente. E, portanto, se são obrigatórios, não podem ser apoiados. E à medida que se vai elevando o nível dos comportamentos obrigatórios, obviamente está-se a reduzir digamos, aquilo que é subsidiável para atingir comportamentos de produção integrada adequados. Portanto, esta estratégia do Farm to Fork e do Green Deal vai elevar ainda mais daquilo que estava a ser nos últimos anos, elevar ainda mais a chamada baseline e, portanto, está a reduzir, digamos, a oportunidade de apoio aos agricultores que adotarem comportamentos ambientalmente adequados e agronomicamente adequados também, se deve dizer. Portanto, a PRODI tem realmente aqui uma crise de personalidade que é preciso encontrar. É um caminho estreito, a Direção-Geral está a trabalhar nisso, mas devo dizer que é um caminho estreito, porque, como digo, se sobe demasiado
essa baseline, obviamente, está-se a reduzir aquilo que são as práticas adequadas e que são subsidiáveis por uma pródia. Finalmente, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues levantou-me algumas questões em concreto. Relativamente ao Farm to Fork, quais são que trabalho existe? Bom, o trabalho existe. Bom, é preciso dizer, em primeiro lugar, que o Farm to Fork e o Green Deal são comunicações que a Comissão fez aos Estados-membros, mas que não seguiram, digamos, os cânones que estão estabelecidos. E que, portanto, não foi feita uma avaliação de impacto, como tem que ser feita, mas não foi feita uma consulta política. Em termos políticos, há aqui algumas falhas, digamos, aquilo que normalmente é estabelecido. Por exemplo, comparando com as propostas de revisão da PAC. Mas que, apesar disso, evidentemente, como são situações que nos interessam, evidentemente, Portugal vai responder aos desafios que estas comunicações tiveram. Qual é o trabalho que existe? Bom, o trabalho é que havia uma coisa que vai conformar a nova PAC, que é o Plano Estratégico da PAC, que está em preparação, que tem um calendário definido, e foi necessário enxertar, digamos, enxertar é um termo muito forte, foi necessário acomodar as propostas destas da Farm to Fork e do Green Deal, foi realmente necessário incorporá-las dentro do plano estratégico. Portanto, o plano estratégico está a ser já desenhado para dar resposta também a essas questões. E está a ser desenhado por Portugal e pelos outros países todos, não é? Ou seja, a nova PAC vai assentar muito nesse plano estratégico de cada um dos países e que cada um dos países está a desenvolver. Não se pode dizer que estejamos atrasados relativamente ao calendário que ficou definido, mas a resposta é essa, é que realmente esse trabalho está a ser feito. No que diz respeito à crise sanitária, evidentemente houve aqui esta plataforma que foi criada em tempo recorde deste alimento quem o alimenta. Houve enfim, atingiu 100 mil contactos, portanto é um número razoável em tão pouco tempo. Temos aqui uma hipótese de crescimento, temos aqui sobretudo uma nova consciência que desperta para essa possibilidade. O que vai ficar depois da pandemia, bom, eu não me atrevo a fazer esse exercício de futurologia, mas seguramente foi uma oportunidade. Aí, nesse aspecto, foi uma oportunidade. Ou seja, foi uma oportunidade para as pessoas perceberem que é importante ter produção nacional, que isto é uma questão estratégica, é uma questão estratégica até do ponto de vista de defesa nacional. Os cursos de defesa nacional falam sempre no grau de autossuficiência alimentar do país, porque em caso de conflito grave, isto é o que determina, o desfecho de um conflito, no fundo, se é possível conseguir ter, através de racionamento, através, enfim, de toda essa panóplia que existe em todas as guerras, mas é preciso saber se realmente nós temos condições para sobreviver a um conflito grave em termos internacionais. Isto não é nenhuma teoria da conspiração, são coisas que são estudadas a nível dos cursos de defesa nacional e que relevam para essa questão muito importante do grau de autossuficiência alimentar, e esta pandemia veio revelar isto mesmo, ou seja, veio tornar no público em geral a necessidade de termos essas questões bem controladas, bem dirigidas. Finalmente, Sr. Presidente, vou só terminar com a questão da agricultura biológica. Também já falei aqui na Estratégia Nacional da Agricultura Biológica, para dizer que neste momento, o cumprimento daquilo que está previsto da agricultura biológica é que estão previstas 58 ações no total, nesta estratégia de agricultura biológica que tem um horizonte de 10 anos, 18, ou seja, 31%,
18 ações já foram executadas, 31%, e o número de ações em curso são ainda mais 16, são mais 27%. Temos um caminho para fazer, mas a verdade é que ele tem vindo a ser trilhado paulatinamente. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Não sei se há mais inscrições. Resta-de agradecer a colaboração, agradecer a intervenção e ficamos ao dispor, se nos quiser fazer chegar mais algum contributo ou mais alguma observação que entenda pertinente, teremos todo o gosto em recebê-la e em distribuir pelos seus deputados que usarão certamente nos seus trabalhos. Muito obrigado mais uma vez. Nós continuamos aqui um bocadinho.